Então vamos lá, né? Mais uma vez, muito boa noite. Vamos para o Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Hoje nós vamos estudar apenas o verso 16. Mais uma mensagem temática, né? Vamos pegar esses dois temas que tem neste verso e percorrer a Bíblia através de informações sobre eles, né? Primeiro tema é: nunca terão fome e nunca mais terão sede. Então essa é a primeira parte da mensagem. A segunda parte da mensagem é: nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Então, Apocalipse capítulo 7, verso 16: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Obrigado, meu Senhor Deus, pela tua palavra. Abençoe, ó Senhor Deus, a nós que vamos estudá-la esta noite, ó Pai. Nos dê sabedoria para falar, nos dê sabedoria também para ouvir, ó Pai. Que o teu Santo Espírito nos guie agora através da exposição e aprendizado das Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Então é o seguinte: depois dos benefícios do verso 15, que nós estudamos na última vez que eu estive aqui à noite com os irmãos, agora nós vamos para os benefícios do verso 16, que na verdade é a remoção de todo o sofrimento. Vamos lembrar que no capítulo 7, verso 16, as pessoas estão no céu. O livro de Apocalipse não pode ser lido de forma sequencial. A gente tem que olhar para o livro de Apocalipse e perceber que existem coisas acontecendo, e o livro vai nos informando algo que vai acontecer, por exemplo, no final dos tempos. É claro que, por exemplo, quando você olha para esse texto aqui, você sabe que esse povo que nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, não está na terra. Esse povo não está na terra. Verso 9, mais uma vez, insisto: depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono. Entendeu? Estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono. Você está conseguindo desenhar essa imagem na sua cabeça? E os anciãos e os 4 animais prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força ao nosso Deus para todo sempre, amém. Eles estão no céu. E a Bíblia diz: um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então aí a gente tem que lembrar que antes do verso 9 nós temos os servos de Deus, versos de 1 a 8, que indica todos os salvos de todos os tempos da igreja, né? Que indica os salvos, é claro, e indica a igreja também. Muito bem. No verso 15, a gente vê que essas pessoas estão diante do Cordeiro. Vamos só lembrar, isso não é um lugar, é algo digno, é uma dignidade. Eles podem estar lá. Não pense que num velhinho sentado num trono e as pessoas, toda essa multidão para todo sempre sentada à frente dele. Não é isso. Eles são dignos de estar perante Deus para sempre. A Bíblia continua dizendo que servem de dia e de noite, e aquele que está sentado sobre o trono o cobrirá com a sua sombra. Muito bem. Aí a gente chega no verso 16. Primeira parte diz que nunca terão fome e nunca terão sede. Primeiro, como interpretar isso? E também, por que é importante dizer isso em Apocalipse? Se isso aqui aparecesse somente aqui, aí é claro que nós ficaríamos confusos. Mas a gente está estudando
esta noite, a remoção de todo o sofrimento. Para os irmãos que estiveram presentes na aula dos homens ontem, nós falamos um pouco sobre o milênio. Aquele lugar que nós falamos ontem, por exemplo, você que estava na aula dos homens, não é o céu. Não é esse lugar aqui. Entendeu? Então, por exemplo, está vendo? O milênio a gente trata no capítulo 20 de Apocalipse. No capítulo 7, ele já fala um pouco do céu. No milênio, vai ter criança, mancebo, depende da tradução da sua Bíblia, que morrerá de 100 anos. Se tem morte, não é esse lugar. Entendeu? Aí a gente nem sei se a gente vai conseguir chegar lá, mas no final do milênio, as nações são enganadas. Ué, esse lugar aqui não tem isso. Não é. Isso aqui não é na terra, isso aqui é no céu. Eles nunca mais terão fome nem sede. Vamos lá, por que é importante? Né? Por que são importantes essas palavras aqui? E como nós devemos interpretar isso? Bom, aí é claro, vamos imaginar, tá? Vem aqui o Rodrigo e pega esse texto, fala, eu vou estudar e vou ensinar na igreja. Talvez você não pegasse os pontos que eu peguei, entendeu? Só que eu quero lembrar os irmãos alguma coisa, trazer alguma coisa talvez nova, né? Do que a gente tem estudado. E aí, vamos ver se a gente consegue ver o porquê isso está escrito aqui, a importância disso estar escrito aqui, como interpretar, nunca terão fome e nunca terão sede. Vamos para o Jardim do Éden primeiro. Gênesis capítulo 2. Eu quero dizer que no início, a fome não era um problema. Certo? Gênesis capítulo 2, verso 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Guarde essa informação para você hoje. Eu tenho umas perguntas para fazer que talvez eu não responda nunca na minha vida. Certo? Mas a gente está descrevendo um lugar que não chovia. Está entendendo? Isso aqui é na terra, mas é o jardim do Éden. Lá não chovia, porque Deus não tinha feito chover ainda, tá? E não havia homem para lavrar a terra. Muito bem. Talvez a gente pode discutir, depois que o homem veio ao mundo, né, foi criado, começou a chover? Vamos lá. Aí você se vira, tá bom? Ou só choveu quando Noé estava com a sua arca pronta? Aí é com você, não é comigo. Eu não sei, porque a Bíblia não me contou. Eu acho, eu posso achar. Eu posso fazer assim, não está na Bíblia. Hein? Posso falar. Mas eu avisando, né? Vamos lá. Verso 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus um homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E o verso 8 nos diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 15. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem. Então é o seguinte, você está percebendo aqui que a fome aqui não era um problema. O verso 9, ele é fantástico, ao dizer para nós que o Senhor Deus plantou árvore, toda árvore agradável à vista, e toda árvore boa para a comida. Fome não era o problema.
quero ir um pouco além. Porque o Senhor Deus, Ele planta 2 árvores lá, muito especiais. Uma delas é uma árvore proibida. As Escrituras nos dizem, no verso 16 do capítulo 2, no verso 17 do capítulo 2, que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você vai morrer. É isso que o Senhor Deus disse para Adão. Só que o Senhor Deus não falou nada sobre a árvore da vida. E quando, eu não tenho tempo para destrinchar tudo, quando o homem é enviado, né, é tirado do jardim, é expulso do jardim, o Senhor Deus o expulsa por causa da árvore da vida. Então, durante o tempo que o homem passou no jardim, ele foi bem alimentado, e a alimentação que eu estou falando é tão boa, tão boa, tão boa, tão boa, que existia um fruto, que quando ele comia, ele tinha vida. Porque esse fruto da árvore da vida não foi proibido. Neil, você está me dizendo que tinha morte no jardim do Éden antes do pecado? Eu creio que não existia morte por causa da árvore da vida. Então, entendam uma coisa. Se Adão e Eva fossem brincar em um galho que não os aguentava, você acha que esse galho quebraria? Ou essas coisas que acontecem para nós aqui, era impossível de acontecer no jardim do Éden? É só você pensar. Pense no seguinte: as leis da natureza que acontecem hoje na Terra, elas faziam parte da vida de Adão e Eva? Por exemplo, no jardim do Éden ventava? Neil, que absurdo é esse? Toda vez, todo momento ventou. Ventou e lá ventava? Tudo bem. Estão com cara de ué? Então vamos conversar assim, bem rapidinho. O vento só pode acontecer por causa do sol, certo? O sol esquenta, ar quente sobe, alguém tem que ocupar aquele lugar, o ar frio ocupa. E fica circulando, ar quente mudando de lugar com ar frio. Isso acontece dentro da sua geladeira, certo? Acontece, você que tem ar-condicionado, é isso que acontece na sua casa. O ar frio troca de lugar com o ar quente. Muito bem, mas só que o ar frio ou o ar quente, quando eles fazem isso, eles ganham energia ou perdem energia. Mas quando o sol esquenta, ganha energia. Mas se o sol entregou energia, é porque ele perdeu parte dela, porque energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Se o sol perdeu energia, ele tem menos energia agora. Eu pergunto, antes de Adão pecar, as leis da natureza valiam como vale agora? Porque é o seguinte: se o sol transfere energia para as árvores do jardim do Éden, ao fazer fotossíntese por causa do sol, elas cresciam sem parar? Então, são questões a fazer perguntas, né? Por que existia uma árvore da vida? Vamos lá. Numa corrida, Caim e Abel não estavam lá, né? Mas é assim. Bom, no jardim do Éden, a Caim e Abel brincando. Vamos imaginar que a vida continuasse. Eles nunca iriam se machucar? A alimentação lá era tão importante. A alimentação lá era tão boa, tão boa, tão boa, que não havia fome em momento algum para ninguém que habitasse lá. E se algum acidente acontecesse, para restaurar a pessoa, talvez existisse a árvore da vida, para que a pessoa não morresse. Talvez. No céu, nós não teremos mais fome. Porque se no início não tinha problema de fome, no céu também nós não teremos. No Antigo Testamento, 2 agora, né? Nessa primeira parte da nossa mensagem. No Antigo Testamento, fome e sede são sinais de juízo. E nós estamos lendo em Apocalipse, capítulo 7, verso 16, que lá não vai ter mais isso. Então, olhe só comigo, por exemplo, Ezequiel capítulo 14, verso 21. As Escrituras nos dizem: porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 juízos, a espada,
a fome, as feras e a peste contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Então, vamos lá. A gente sabe que fome é sinal de juízo. Mas quando você olha para o Senhor Deus, Ele promete que isso vai deixar de existir. Talvez, o homem, né, o apóstolo João, que escreve o capítulo 7 de Apocalipse, estava na memória com Isaías 49. Talvez. Porque é assim, irmãos. Sempre, um grupo de seres humanos passa fome nessa terra. Só que nesse caso, quando nós olhamos para Israel, porque assim, vocês vão me perdoar, irmãos, eu não sei se os irmãos sabem disso, mas uma safra de soja brasileira, uma safra, alimenta durante quantos anos os brasileiros? Vocês sabem quantos anos? Uma safra, 5 anos. Uma safra. Então a fome no mundo, tudo bem? Não é problema de comida, tá? E não vamos esquecer de uma coisa. Assim, eu tenho respeito, todo mundo na política, tal, pode falar o que quiser. Eu quero que a Amazônia continue aí, né? Ela é importante. Mas, olha, não acreditem nessa história aí, que o povo está desmatando a Amazônia para plantar, tá? Nesse país a gente planta do cerrado, tá bom, irmãos? Tá? A gente planta no cerrado, nesse país. E o homem que inventou isso, o brasileiro que inventou isso, ele foi indicado para o Nobel da Paz. É que ninguém fala, né? Estranho isso aí. Vocês sabiam disso? Que a gente tem um homem brasileiro concorrendo esse ano para o Nobel da Paz ou não foi indicado? Vocês sabiam disso? Olha, poucos sabem. A maioria aqui não sabe. Claro, não, absurdo. Agora você sabe a última tatuagem é o Whindersson, não sei quem lá. Tem um tal de Whindersson alguma coisa. Estava escrito lá na manchete. O Whindersson, não sei quem, tem uma nova tatuagem. Esse é o pai. Tem chance desse país dar certo? Cuide de seus filhos. Tiago, cuide de você é Amanda, né, filha? E essa menina de quem é? Da Andresa? Pronto. Cuide aí, Najinha, cuida do Lui. Esse país é um país falido. É um país falido. Não é problema de comida que tem no mundo, não, irmãos. Esquece isso aí. Agora, quando nós olhamos para uma situação como a do Antigo Testamento, não tinha esse avanço que tem hoje para alimentar o mundo. Tá? Certo? Então, fome sempre é sinal de juízo. E aí o Senhor Deus, Ele vem e fala, um dia não vai ter mais esse problema. Olha só Isaías 49. É a promessa do nosso Deus para o povo de Israel. A gente lê o que lê em Apocalipse, e será que João não tinha esse texto na sua cabeça para falar desse assunto? Olha só, quando nós vamos para Isaías capítulo 49, verso 8, a Bíblia diz, assim diz o Senhor, no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra, e dar-lhes em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei, eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto, nunca terão fome, nem sede, nem o calor do sol o afligirá, porque o que se compadece deles, os guiará, e a Bíblia diz, e os levará mansamente aos mananciais das águas. Só que a gente não pode esquecer, insisto, ontem estava com os homens, falei, Isaías escreve em que época? Na época antes do exílio. Esse povo passará fome. Só que junto com a ideia de o Senhor Deus acusando, por meio, pelo menos desses profetas, vamos pensar nesses dois grandes profetas aqui, Isaías e Jeremias, lembrando disso, o Senhor Deus vai falar que vai ter fome. Só que junto com o juízo, já vem o refrigério. Agora é claro que eu sei que muitos morreram durante esse período. Eu sei disso. Você sabe disso.
Mas o Senhor Deus está prometendo àquele que crê uma época em que não haverá mais isso. E aí existe, e eu uso a palavra convite de propósito, o convite do Senhor Deus. E Ele convida vocês. Ele me convida. Ele me chama. Se você preferir ler a Bíblia como eu leio, e eu convido você a prestar atenção nisso, Ele ordena. Ordena. E não importa quem a gente seja, se a gente é crente ou se a gente não é crente. Você quer que Ele te chame? Então pense nisso agora. Você quer receber um convite do Senhor? Faça isso agora. Você é como eu? Você gosta que o Senhor Deus dê ordem? Porque se Ele não me ordenar, eu não vou. Tem um monte de coisa na minha vida, e eu falo para a Marida. Falo, Maralinha, isso aqui é só por Cristo. Tem um que eu posso contar para você. Eu tenho um pecado. Posso? Posso contar? Vou contar. Quando a gente vai descendo a Interlagos assim, tem uma ponte chamada Jurubatuba. Vocês conhecem a ponte? Quando a gente chega na ponte de Jurubatuba, só tem uma passagem para carro e uma para o ônibus. Todas as vezes que eu passo naquela ponte, eu falo, Deus, é por Ti que eu estou parado aqui. Só por Cristo eu fico parado ali. Porque de repente eu dou um... Como é que é o nome? Um somebody love? Pode falar essa gíria? Assim, e alguém vê e vai acusar. Olha lá o crente fazendo isso. Então, por causa do Senhor, eu não vou nesse lugar que não está passando nada. E eu não posso ir. Mas como Deus me ordena, eu prefiro ler Isaías 55 como uma ordem. Veja o que você acha. Lembra desse texto lindo? Ó vós todos... Eu falei o texto? Isaías 55, 1. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. A Bíblia diz. E os que têm... E os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? O produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. No céu, você vai ter o que é bom, do mesmo jeito que Adão e Eva, no início, tinham o que era bom. E era tão bom, tão bom, tão bom, que tinha acesso à árvore da vida. Guarde essa informação. Eles tinham acesso à árvore da vida. Adão e Eva não passavam fome. De nada. Dois textos do Velho Testamento, duas ideias do Velho Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. Porque é o seguinte, nós estamos em Apocalipse capítulo 7, verso 16, está dizendo, que não vamos ter fome, nem seja, deixa eu só ler de forma exata. A Bíblia nos diz assim, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, na parte A do verso. E aí é claro que você e eu, talvez a gente não fosse para esses textos inicialmente, mas para os textos do Novo Testamento, aí não tem jeito. Todos vocês aqui que leem Bíblia, que gostam de ler a Bíblia, que têm assistido mensagem, assistido aula de escola bíblica dominical ou outras aulas, vocês, se você não está na sua cabeça, isso logo, nunca terá fome, o que é isso? Agora, é bem fácil, é verdade. Vocês vão falar assim, é verdade. Por quê? Porque nas bem-aventuranças tem um bem-aventurado que é muito interessante. Que bem-aventurado é esse? Não é? Está vendo? É demais isso daí, pastor Viana. Porque olha só, primeiro, vamos pensar, a gente está em Apocalipse, essa é a promessa do céu para nós. Joia? Estamos em Apocalipse. No início, ninguém passava fome. E não tinha fome de nada. De nada mesmo. Porque é o seguinte, nós estamos envelhecendo, e na verdade, enquanto a gente é criança, a gente quer chegar nos 18. Quando a gente está nos 18, daí talvez a gente queira chegar nos 26. Mas, meu irmão, quando você está no 30, você não quer mais chegar no 40. Não é? Fala a verdade. O negócio inverte. Não é? A gente não gosta, esse negócio de ficar velho não é com a gente. Não é?
Então, eles eram tão bem alimentados que tinha árvore da vida. Excelente. Depois, mesmo numa época em que o povo vai passar fome, o Senhor Deus já traz a esperança e o refrigério para o coração deles. Pode vir comer de graça. E outra coisa, eu vou levar vocês para mananciais. Mas chega no Novo Testamento, as coisas continuam. Só que a gente tem que lembrar do seguinte. Meus irmãos, tem gente que ama o Velho Testamento, né? Eu também amo o Velho Testamento. Eu gosto do Velho Testamento. Até Marolina estava falando para mim, puxa, como gosto do Velho Testamento? Outro dia eu vi uma pessoa, escreveu, né, numa das redes sociais, é pecado gostar mais do Velho do que do Novo? Né? A pessoa, né? Mas só que, assim, quando a gente vê o Novo Testamento, e aí sim, quando alguém autorizado espiritualiza aquilo para todos, ou generaliza, aí vale. A minha questão é que eu não quero ninguém falando assim, vamos derrubar o muro de Jericó. Quando eu não ouço uma mensagem dessa, daí acaba comigo, irmão. Quem é seu gigante? Aí acaba comigo, sabe? Esse negócio aí, de quem é seu gigante, aí não dá. Mas quando a gente vê o Senhor Jesus falar um negócio desse, vamos para Mateus 5. Mateus capítulo 5. Existe uma fome que vai ser saciada. E a Bíblia diz no verso 6, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. E a Bíblia fala o quê? Porque eles serão fartos. Nunca mais terão fome nem sede. E aí você pode agora ampliar esse conceito da fome. Por quê? Porque a Bíblia está fazendo isso. A questão é, quero viver muito, quero viver bem, preciso me alimentar. Excelente, normal. Mas só que no mundo como a gente vive hoje, a nossa fome, se nós somos crentes, se nós somos verdadeiramente cristãos, e aí eu vou falar assim, eu não tenho nem temor de falar o que eu vou dizer, nem temor, vou falar, com a autoridade das Escrituras, irmãos, e na minha caminhada que eu estou traçando com Deus, eu acho que são em grandes apuros crentes que defendem o aborto. Entende? Eu sei que existem situações, isso aí é verdade, a gente pode até discutir em algum momento, que existem necessidades que devem acontecer. Eu sei disso. Sei mesmo. Mas só que um crente, não importa se ele é um homem, né? Aí vem esse movimento que diz que porque você não é mulher, você não pode falar do assunto, sabe? Você não tem lugar de fala. Isso é a coisa mais patética que existe, porque se for assim, você também não pode falar da Bíblia, porque você não tem lugar de fala. Oh, meu Pai eterno, como é fácil ganhar uma discussão com gente boba, né? Porque é boboca isso daí. Irmãos, eu não estou querendo saber do que a mulher pensa, do que o homem pensa. Eu estou falando sobre crueldades com crianças. Então, nós temos que ter fome de sede e justiça. Eu não posso aceitar que crentes briguem por causa de política. Disso tudo que aconteceu neste país, vamos pensar neste país, porque aconteceu no mundo, tá? O que aconteceu nesse país? Pense em um problema que Vila São José precisa resolver. Temos um monte de opinião divergente, irmãos. Mas sabe o que a gente faz? A gente se une no Cristo. É isso que a gente faz. Vila São José, nos problemas que tem para resolver, e nós temos problemas para resolver, e os problemas são recorrentes. Você que é crente há muito tempo, sabe que o maior problema que existe numa igreja é o pecado. Certo? Não existe no mundo. Acontece. O que a gente faz? A gente se une no Cristo. Você acha que essas pessoas que estão cuidando da gente, elas estão unidas em alguma coisa? O problema, meus irmãos, do que está acontecendo nesse país e no mundo, é que não importa o que falam. Não é o que falam, é quem fala. Se um de um lado fala um negócio, o outro fala outro. E é isso que está acontecendo. Meus irmãos,
Tem um homem que está foragido aí, dentro de uma mata, aí há não sei há quantos dias, que ele é uma pessoa perigosa. Eu já vi reportagens falando que ele que é a vítima. Você ri? É ele que é a vítima. Tem coisas que eu não posso falar de púlpito, porque escandaliza, meus irmãos. Mas quem sabe você que tem mais proximidade comigo, uma hora me ouça falar sobre um assunto desse. Porque não dá, irmãos. Nós temos que ter fome de sede de justiça. O que é a justiça num caso como esse? Entende? E aí, é claro, nós estamos falando de coisas extremas, né? Aborto, política, um psicopata, um assassino, uma pessoa cruel. Mas a gente tem que lembrar que a justiça que nós precisamos falar nesse mundo, não é só nessas coisas extremas. A justiça que a gente tem que falar nesse mundo é que existem pessoas realmente que passam fome. A gente tem que denunciar isso daí, irmãos. A gente tem que denunciar, é impossível. É impossível as pessoas passarem fome. É impossível. É um negócio que não pode estar na nossa cabeça. Então é óbvio que a gente tem que denunciar essas coisas, todas essas coisas que são erradas, todas elas, todas as coisas que são erradas. Por exemplo, né, vamos pegar, pega um tema, imagine, alguém fala assim, homem não presta, como falam por aí, né? Tem um movimento que fala, eu tenho que chegar para minha filha, para minha mulher, para minha mãe e falar, é verdade, eu não presto? É assim que vão falar da gente? Entendeu como é? Porque eu também, da mesma forma, eu não posso falar que mulher não vale nada. Aquelas brincadeiras que antes existiam, tem um problema no trânsito, só podia ser mulher. Era errado também, não era? Entendeu como é? Então, imagina assim, mulher, não importa se ela é magra ou não. Ela não sempre fala que está gorda? Mulher, não, mas está bonita, meu amor. Não, estou gorda. Tá não, está tão linda, estou gorda. Então emagrece. Não consigo. Não é? Não acontece essas coisas? Não é? Mas não. Aí vamos imaginar, eu já vi isso acontecer. O moço está sentado aqui, aí vem a esposa dele e senta aqui do lado. Quando ela senta, ele levanta. Fazendo brincadeira que ela está pesada. Entendeu? Então não pode fazer essas coisas. Então, é claro que é em tudo, irmão. Ninguém pode ser injustiçado. Não pode. A gente não pode fazer desse mundo um mundo de covardes. Isso a gente não pode fazer. A gente não pode criar nossos filhos para serem imbecis. Entende? Bobocas, chorões. Mas só que a injustiça tem que ser denunciada sempre. Se alguém for racista, a gente tem que denunciar o racismo. Se alguém for alguém que oprime mulheres, a gente tem que denunciar. A gente, dentro das nossas condições, onde a nossa mão alcança, a gente tem que saciar a fome dos outros. A gente tem que ter fome e sede de justiça em todas as coisas. Ninguém pode maltratar uma criança, um velho. Entendeu? Quais são as injustiças que estão perto da gente? Nós precisamos denunciar e fazer alguma coisa. Mostrar, eu não sou assim. Eu não sou assim. Os problemas não podem ser resolvidos desse jeito que você está falando. Porque tem que ter fome e sede de justiça. Aí as escrituras vêm e apontam o Apocalipse para nós. Nunca mais terão fome. Então lá não vai existir isso. Lá não vai ter cor. Lá não vai ter homem e mulher. Entendeu? Lá não terá ninguém agredindo os outros. Lá não terá ninguém oprimindo o outro para ter benefício. Porque o que fazem é assim, olha, irmãos, eu não vou falar na nação. Tem uma nação, que comprou de vacina 9 vezes a população. Mas tem cabimento? Tem cabimento uma coisa dessa? Aí, tudo bem, vocês estão vendo que tem uma outra nação que doou, ou está doando 500 milhões de doses, né? Só que se ela está doando, é porque ela não precisa.
Você acha isso certo? Você acha isso certo? Ah, que bom que ela está doando. Que bom que ela está doando, não. Quem dera ser o coração de dos líderes daquele povo fosse: vamos comprar o que a gente precisa e deixar esses 500 milhões para outro comprar. É que o outro não teve possibilidade de comprar, estava guardado. A gente pode ficar calado? E eu avisei para os irmãos, eu não sou profeta, e avisei para os irmãos que isso ia acontecer. Falei, não vai vacinar todo mundo, enquanto alguns não forem vacinados. Temos que denunciar. Teve um país que na hora de comprar respirador, sabe o que ele fez? Quanto o Brasil te paga? Paga 100. Não vende mais para ele porque eu pago 200. O que o povo que vende o respirador fez? Vendeu para nós ou para os outros? Que pagava 200. Entendeu? Irmãos, isso é certo, irmãos. Agora tem que denunciar. Esse é o coração dos homens. No céu não teremos este problema. Muito bem. Primeiro, nós não tínhamos problema de fome no início. A fome não era um problema ao ponto de, se a gente precisasse de vida, tinha uma árvore que tinha um fruto que dava vida. Depois o povo pecou, o povo da Bíblia, né, o povo de Israel, o povo judeu, pecou, e o que acontece? O Senhor Deus traz um dos juízos dele. E aí, é claro que naquele texto, é um texto marcante, porque é um texto que vai falar do exílio. Isaías está preparando o povo para o exílio, mas já prepara com refrigério, com esperança. Existirá um dia que você não passará mais fome. Aí vem o Senhor Jesus e diz, quem tem fome e sede de justiça, será farto. E aí o Senhor Jesus diz para nós, vamos lá para João 6, que ele é uma coisa importante para hoje. Um dia o Senhor Deus olhou para Moisés e disse, eu sou o que sou. E aí João vem e mostra para nós quem é este que diz, eu sou o que sou. E um dos sou do Senhor Jesus está no verso 48 do Evangelho de João, capítulo 6. Eu sou o pão da vida. No início de tudo, não tinha problema de fome. No início de tudo, se precisasse de vida, existia um fruto que te dava vida. Eu sou o pão da vida. Agora vem Jesus e diz, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Nunca mais você vai ter fome. Nunca mais você terá sede. Porque na verdade o que nós teremos lá? Jesus. O que nós temos aqui nessa terra? O Senhor Jesus. E na verdade a gente já devia ser um agente daqueles que não têm fome. Daqueles que não passam necessidade. Porque a gente tem Cristo. Nós deveríamos ser esses agentes que apresentam o alimento que vai sustentar para a eternidade. Enquanto estamos nesse mundo, sofremos as consequências do pecado de um mundo cheio de pecadores. Tudo bem. Mas desde já, agentes daquele que é o próprio pão da vida. Daquele que te dá condição de não ter mais fome, de não ter mais sede. Então, na sua vida, vamos imaginar, desde já e para a eternidade, comida não vai ser problema. Juízo não virá sobre você. No céu, no céu as palavras de Isaías não servem para nós. As palavras de Isaías servem para nós, para a gente aprender que existe solução mesmo para um juízo de Deus, mas não terá juízo. No céu, ampliando o conceito de fome, você não terá problema nem com a injustiça. Você não vai ter fome e sede de justiça, porque lá só vivem pessoas justas. O modo de governo lá é justo. O governante é justo. E você não terá mais isso.
Por quê? Porque aquele que é a própria vida diz que é o pão da vida. Então, você não terá problemas mais com isso. Continuando lá, no capítulo 7 de Apocalipse. As Escrituras nos dizem na parte B, nem sol nem calma cairá sobre eles. Então o verso é assim: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Então, vamos lá. Não só as necessidades físicas, não é só as necessidades físicas, mas também perigos externos serão removidos. A ideia da mensagem de hoje é que todos os obstáculos da sua vida, todo o sofrimento da sua vida será removido. Essa é a ideia. Então, você pode ter privação interna? Pode, mas no céu não terá. Fome, não existe isso. Muito bem. Você pode ter privação externa, ou perigos externos, ou algo externo que te afete? Pode, mas no céu você não terá problemas com isso. Mais uma vez, eu gostaria de ler para você. Se você quiser, nem precisa ir lá, mas vou ler de novo o texto de Isaías 49. Só que eu só vou ler o verso 10, tá? Para você perceber que talvez João, ele está com esse texto na mente para poder escrever Apocalipse 7. A Bíblia diz no verso 10, do capítulo 49 de Isaías: nunca terão fome. A diferença para Apocalipse é que existe, é mais intenso o Apocalipse, porque a Bíblia diz em Apocalipse: nunca mais terão fome. Então é mais intenso o texto. Em Isaías o texto é assim: nunca terão fome, nem sede. E aí ele continua dizendo: nem calor, nem o sol os afligirá. Aí, só para terminar o versículo: porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Joia. Nesse contexto, irmãos, olha, o sol é uma imagem adequada para um obstáculo. Se você olhar, né, onde esse povo está localizado, lembrando que a gente mora num país que é assim. Hoje saiu um solzinho de manhã, poxa, a gente até pensou em vir sem blusa para a igreja. Quando a gente sai da igreja, está frio. É assim, tem que pôr blusa. Hoje de manhã foi assim, pelo menos eu e minha mãe estava conversando, a gente pensou que ia sair um sol hoje, tal, porque o tempo mudou. Imagina, 15 para as 9, para as 10h30 da manhã. Mudou. A gente vive assim. Então, de vez em quando está muito quente, mas tem momentos de frio, assim, que todo mundo fala: está tão gostoso hoje, né? É isso. A gente está assim. O sol não afeta a gente. Mas você tem que primeiro pensar no seguinte: a localização dessas pessoas é uma localização onde existem desertos perto. E eles sabem muito bem o que é um deserto. Além disso, esse povo, né, alguns que ouviam o Apocalipse, o que eles pensavam? Na caminhada de 40 anos pelo deserto. Eles sabem o que é isso. Eles conhecem este clima. O clima, o vento, sabe? Por exemplo, né, você que vai à praia, para você sair queimadinho, né, queimadinha da praia, assim, sabe? Precisa estar sol mesmo. Se você ficar debaixo do guarda-sol, mesmo assim você se queima? Entendeu? Você sabe disso. Muitas vezes só aquela brisa ali é suficiente para o negócio ferver para o seu lado. Você que não aguenta sol. Eles conhecem isso daqui. E o Senhor Deus está prometendo para ele que o sol nem calma, né? Da forma que está escrito na minha Bíblia. É que eu estou com o meu celular aqui. Deixa eu pegar uma outra tradução aqui para ver se temos uma palavra melhor aqui. Espera aí. Deixa eu só achar aqui. Vamos ver nessa tradução aqui. Alguém tem
palavra diferente aí antes de eu achar aqui? Calor? Ah, pronto. Nem sol, nem calor? Aí, ó. Tem outra? Ou é só sol e calor mesmo? Bom, então os irmãos têm sol e calor. Deixa eu ver se eu tenho alguma palavra diferente aqui. Calor do sol. Na verdade, a expressão usada aqui é calor do sol. Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. Pronto. Eles, diferentemente de nós, têm essa ideia. Nós, não. Agora vamos lá. Você estudou comigo nas quartas-feiras o capítulo 13 de Isaías. E lá tem um versículo interessante. Quando a gente fala sobre o sol. Só que a questão lá é o escurecimento do sol, lembra? Vamos lá? Isaías 13. O escurecimento do sol. Então, a gente estudou esse capítulo algumas quartas-feiras atrás. E aí, só para a gente ler de novo esse verso, a Bíblia diz assim: porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Do que está falando aqui? Do dia do Senhor, lembra? É desse período que fala do dia do Senhor. Quando a gente vê o sol se escurecendo, por exemplo, é uma ideia apocalíptica. O sol é importante para esse povo, por quê? Porque é um tema apocalíptico. Até vamos pegar, além desse aí, Ezequiel, rapidinho, Ezequiel 32. Ezequiel, capítulo 32. Nós vamos para o verso 7. O verso 7 diz assim: e apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas, ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Sol é um tema apocalíptico, quando a gente pensa no seu escurecimento. Então, a gente chega no final da Bíblia, e ele fala que o sol não vai mais molestar. A gente só não pode esquecer também, que no final da Bíblia, ela também... Eu não entendi. Quem falou? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, olha só. Quando a gente chega no final da Bíblia, o que acontece é que lá não vai ter mais sol. Lembra? É o Cordeiro que vai nos iluminar. Se você não leu ainda isso, procure no final da sua Bíblia e você vai encontrar. Mas como eu estou dizendo aos irmãos, esse povo ele sabe muito bem o que o sol pode fazer com uma pessoa. E se você lembrar do Salmo 126, ele é super importante para você entender o que a ideia da proteção de Deus em relação a esse tema. Então, quando ele fala que o calor não vai mais te queimar, imagine um povo acostumado com isso daqui, ó. Salmo 126. É um salmo conhecido e é algo que você precisa lembrar. Opa, Salmo 126. Não, será que eu... Espera aí, não. Eleva os meus olhos para os montes, não é esse. Esse aqui é quando... Ai. Será que é o 26? Não é. Espera aí. Deixa eu ir lá, irmãos. 121... 121, eu marquei 126, levantarei os meus olhos para o... Obrigado. Então é 121, obrigado, anotei errado aqui, mas vocês me ajudaram. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Aí a Bíblia diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, né? Não deixará vacilar o teu pé, desculpa. Aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, presta atenção, a tua direita. O sol não te molestará, é porque o verso é 6, agora entendi. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. É demais isso daqui. Porque numa região como essa, até o sol, até a luz, que é refletida pela lua, pode fazer mal. Veja só o que acontece. A gente
não tem ideia do que o sol pode fazer conosco. Mas é assim, numa maratona no gelo, teve um dos corredores que infelizmente cometeu uma bobagem. Ele tirou o óculos escuro porque não estava sol. O que aconteceu? O sol bateu no gelo, né, a luz do dia, desculpa, não é que o sol, né, a luz do dia bateu no gelo e refletiu nos seus olhos e cegou essa pessoa. A gente não sabe dessas coisas. Mas o Senhor Deus está falando, não importa o que aconteça, eu vou te proteger. O Salmo 121 está falando isso para esse povo. E de repente, esse povo que estava acostumado com o Senhor Deus, trazendo promessas para ele, está falando, nunca mais isso vai acontecer. Não é uma questão de eu vou te proteger da luz da noite, do calor do dia. Não, é que nunca mais isso vai acontecer. Esse lugar é o céu. E aí, a gente pode pensar também na ideia dessa coisa de luz solar como um juízo divino. Vamos comigo, por favor, para Jeremias 33, 36, 30. Nós que estamos estudando os reis, é importante a gente perceber estas coisas. Jeremias é um profeta antes do exílio, tá? Então ele profetizou para alguns reis. E uma das vezes ele falou o seguinte, vamos para 36, 30. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, rei de Judá, não terá quem se assente no trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. Então, pense em todos esses temas. Temos mais, a aflição, Jó 30, 30, e Jeremias capítulo 17, 8, também aflição. Então pense, juízo divino e aflição. Vamos só ler mais um, 17, 8, olha só. A Bíblia nos diz, porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Isso aqui são promessas para pessoas na terra. Aí chega um momento desse povo que lê esse tipo de coisa, olha para textos que fala do sol como juízo final, como juízo divino, como aflição, sabe? Com Deus prometendo proteção em relação ao sol, em relação à lua, à noite. Aí a Bíblia chega para nós no final e fala, não vai ter nunca mais isso daí. Pronto, estamos no céu. Essa ideia desse texto de Apocalipse capítulo 7. Verso 15, eu termino aqui agora, só lembrando os irmãos, porque na próxima vez que eu vier, vai ser o verso 17. Serão apenas 3 mensagens, uma em cada versículo. Vamos só lembrar. Irmãos, verso 15, para aqueles que estão diante do trono, a Bíblia diz que servem a Deus de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono o cobrirá com a sua sombra. No verso 16, ele remove todo o sofrimento daqueles que estão diante do trono. Lembrando que aqueles que estão diante do trono não é um lugar, é porque eles são dignos de estar lá. E aí ele remove todo o sofrimento. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Esta é a promessa de Deus para todos aqueles que estiverem diante do trono, com as suas vestes lavadas, e lavadas no sangue do Cordeiro. E é por isso que o Cordeiro diz, eu sou o pão da vida, para que você não tenha mais fome, que você não tenha mais sede. E aí, é por isso que o Cordeiro, ele é aquele que ilumina tudo, porque nem sol, nem calor algum vai te atrapalhar nunca mais. Que Deus te abençoe, você tenha uma boa semana, e que a gente continue firme, caminhando até o céu. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Agradeço ao Senhor por todas as bênçãos derramadas. E eu clamo ao Senhor Deus que as Escrituras toquem no nosso coração diariamente. Que a Tua palavra, Pai, que nunca volta vazia, e nós cremos nisso, Senhor Deus,
possa achar repouso nas mentes e nos nossos corações, e assim nós possamos ser transformados pelas Escrituras. Abençoe aqueles que porventura ainda precisam de Cristo, e aqueles, ó Senhor Deus, que têm caminhado de acordo com a vontade do Senhor Jesus, que a cada dia possa parecer mais com Ele. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.